Professor Cid Mauro, assessor de ensino religioso da Secretaria de Educação do Estado do Acre, com o 6º ano no 2º bimestre de 2021, na aula Comportamento Ético, Cidadania e Religião no Contexto das Relações Humanas. Então, nós vamos estudar esses 3 aspectos, que são aspectos bem detalhados, amplos, que a gente podia estudar até em separado, mas nesta aula a gente vai ver os 3 em conjunto, que é o comportamento ético, a cidadania, a religião, no contexto das relações humanas. Então vamos logo definir o que é ética, o que é cidadania e o que é religião, já que a gente vai abordar esses 3 aspectos no contexto das relações humanas. Está ali no nosso slide, ética são as questões entre o certo e o errado. A ética se baseia na filosofia, na compreensão racional do que é certo, do que é errado, dos limites entre o bem e o mal, do aspecto moral do caráter e dos costumes e o uso da razão, o uso do raciocínio. Ou seja, uma pessoa, mesmo que não seja religiosa, ela deve ser ética, deve ter noção do certo e do errado, do bem e do mal, deve aprimorar o seu caráter, deve governar os seus costumes, a sua índole, né? E deve sempre o quê? Usar o seu raciocínio, a sua capacidade intelectual para definir uma postura ética. Então isso é o conceito de ética. E o conceito de cidadania? A gente pode até dizer que o conceito de cidadania implica no conceito ético, porque a pessoa, para ser cidadão de maneira plena, ele tem que saber se comportar de maneira ética. Cidadania já está ligada aos direitos e os deveres da pessoa no contexto social. Está ligado à transformação do espaço social, quer dizer, alguém que é cidadão vai buscar sempre o aperfeiçoamento da coletividade. Sim, o seu próprio aperfeiçoamento, mas também o aperfeiçoamento de todos. A cidadania está amparada por uma legislação. Essa legislação é que normatiza os direitos e os deveres. Às vezes as pessoas exigem direitos. Sim, nós temos sim direitos, mas também temos deveres. Tem coisas que nós temos que cumprir, que fazer. É um dever nosso fazer, não é? E, por exemplo, o direito de ir e vir é pleno para o cidadão. Direito à saúde, direito à segurança, direito à moradia, à alimentação e à educação. Nesse contexto que a gente está aqui, nesse contexto que a gente está praticando educação, fazendo aulas, esse é um contexto de um direito. As escolas públicas, isto é uma expressão da nossa cidadania, ok? E no contexto da religião, nós vamos abordar ética, cidadania e religião no contexto das relações humanas. Qual é a definição de religião? Para os que acreditam, para os que têm uma religião, é uma relação com o transcendente. É o reconhecimento do transcendente, da influência. A gente já viu aqui o conceito da palavra transcendente, né? Aquilo que transcende é que está para além do mundo físico. A gente é o Deus de cada religião. Ok? A adoção de mitos, imagens, rituais e símbolos. As religiões, cada religião tem o seu conjunto de rituais, tem o seu conjunto de símbolos, a sua imagem, os seus mitos. Todas as religiões têm uma história de como ela surgiu, chamado mito fundador. Mito não é no sentido de fraude e mentira. Mito aqui é no sentido do gênero literário, da história que conta o início daquela religião, como ela surgiu, ok? A religião também delimita o espaço entre o sagrado e o profano. Não é? Se a cidadania pensa no individual e no coletivo, não é? A ética pensa no certo e no errado, a religião define o sagrado e o profano. Para alguém que é religioso, além dele pensar no certo e no errado, no público e no privado, em termos de cidadania, ele também vai pensar no sagrado e no profano, que a religião dele define isso para ele, não é?
E a religião também promove o quê? Celebrações, festas, cultos. As religiões têm uma parcela delas que se torna pública, você pode até participar das festas religiosas, das celebrações religiosas, ela se abre para pessoas que nem pertencem àquela religião, não é? Então, ética, cidadania e religião estão dentro desses parâmetros, não é? Agora vamos ver a questão ética na formação do aluno, na sua formação, na minha formação, porque a ética também diz respeito ao professor. Então, a ética na formação do aluno também na questão cidadã, a formação do aluno no aspecto religioso. O ensino religioso, ele não ensina na escola, na sala de aula, ele não ensina uma religião. Ele ensina a postura correta diante de todas as religiões. O ensino religioso usa as ciências da religião para fazer a gente entender o fenômeno religioso. Por isso que até alguém que não tem religião pode e deve participar da aula de ensino religioso, porque ele não vai aprender religião. Ele vai aprender como se relacionar com alguém que tem a religião, como entender o comportamento e até como corrigir, porque na questão ética, na questão cidadã e na questão religiosa, há erros, porque os seres humanos, nós somos pessoas imperfeitas. Então, há correção de comportamento ético, há correção de questões relacionadas à cidadania. E até nas questões religiosas há correções que devem ser feitas, né? Então, a ética para o aluno, a escola é um ambiente ideal para a projeção do aluno no terreno ético, o comportamento na escola, o agir correto, o agir certo, ser leal com o colega, respeitar o professor. Na hora da sua prova, você fazer na prova, na sua avaliação, o que você estudou e não procurar roubar do colega, né? Às vezes a gente brinca e fala de cola, né? Isso é roubo, é furto. Então, é um ambiente ideal para que você aprenda a se comportar de maneira correta, eticamente. Você traz de casa, mas o comportamento, o ambiente da escola é plural. Então é ideal, porque um dia você vai estar na sociedade, você vai ser um adulto, você vai estar no mercado de trabalho. A escola vai te ajudar isso, né? O professor constitui-se num importante modelo de comportamento. Não é só para o aluno, o professor deve ser um modelo de comportamento, né? Nós temos na nossa família as pessoas que são da nossa família, nosso pai, nossa mãe, nossos tios, nossos avós, é o contexto da família. Mas na transição da família para a sociedade, a escola está no meio. A gente fica um tempão na escola, né? Desde os 5, 6 anos de idade até os 17. Olha quanto tempo na escola, na educação básica, até a gente ir para a faculdade. O professor deve se constituir num modelo ético, não é? As crianças e jovens aprendem mais com o exemplo do que só com a fala, né? E a ética trabalhada no ambiente escolar vai melhorar a qualidade do ensino. Então, isso é o eixo desse slide de como a ética contribui para o aperfeiçoamento do aluno. E o aluno na questão cidadã? A formação cidadã começa na família, sem dúvida nenhuma. É a família que te projeta para a vida, mas a escola vai ser essa mediação, a gente já falou aqui, você vai encontrar na escola outras famílias, pessoas diferentes de você, então ali também é um ambiente de formação cidadã. A formação cidadã vai para além da sala de aula. Na sala de aula é como se fosse um laboratório, ali você vai ter situações que depois você vai projetar para fora na vida que você vai levar um dia fora da escola. Por isso que é muito importante, desde muito cedo, o comportamento cidadão correto, ético, dentro da sala de aula, dentro da escola. Na formação cidadã, há o reforço do aspecto individual e do aspecto social, não é? A nossa família é uma coisa, eu me relacionar com meu irmão, com meus pais, com meus primos. Na escola eu vou ter pessoas de outras famílias, diferentes de mim, de outra raça, de outro gênero e de outro nível social. Então ali vai ser um ambiente onde eu tenho que pensar na questão social, na pluralidade, na diversidade, nas diferenças, ok? A formação cidadã tem como eixo principal o respeito ao outro, quem quer que seja o outro. Ele respeita você, você respeita
o outro, não é? E no eixo da religião? A religião é um diálogo. Na escola a gente vai aprender a dialogar com religiões diferentes da nossa. E quem não tem religião, ninguém vai querer que ele tenha uma religião. Já dissemos aqui que o ensino religioso não ensina religião, mas aprender o diálogo. Diálogo com pessoas que têm religião, mesmo que o aluno não tenha, ou que tenham religiões diferentes. Às vezes as pessoas não estão preparadas para isso. Elas acham que só podem dialogar com pessoas que tenham a mesma religião que ela tem, ou uma religião muito parecida com a dela. Diversidade, pluralidade. Vamos aprender que a religião implica diálogo. Isso está no currículo de ensino religioso, isso está nas práticas escolares dentro da matéria do ensino religioso. O Estado é laico, nenhuma religião deve ser privilegiada, isso é interessante. Está aqui no eixo da religião, podia estar no eixo da cidadania, mas é que muitas vezes algumas religiões não entendem que o Estado é laico. Às vezes há uma tentativa de uma determinada religião impor a sua maneira de ver para a sociedade. O Estado acolhe todas as religiões, mas não privilegia nenhuma delas. Devemos respeitar qualquer experiência religiosa e lembrar que há pessoas cuja tradição delas não admite religião e para eles Deus não existe. Devem ser respeitadas na mesma medida. Ninguém que não tenha religião deve ser diminuído, discriminado por causa disso, ok? Vamos ver aspectos práticos da postura ética, aspectos práticos da postura cidadã e aspectos práticos da religião. Por exemplo, compromisso ético. Não é? Uma pessoa pode querer cometer um erro achando, olha, ninguém vai ver, eu vou cometer um erro porque o meu colega também faz, eu vou cometer esse erro, até às vezes porque um parente meu, um adulto, mesmo que você veja um mau exemplo numa outra pessoa, você não deve imitar aquele mau exemplo. Você tem que ter um compromisso ético, ok? Tenha compromisso também com a tua escola, com o teu aprendizado, compromisso para você desde cedo se preparar bem para o mercado de trabalho, não é? Ser ouvido e ouvir. Escola é um lugar em que você deve respeitar o outro, ouvindo a opinião dele e fica em silêncio para isso e depois ele vai ficar em silêncio para ouvir a sua opinião. Isso é um aspecto prático do comportamento ético, não é? A ação positiva de interação na escola com os demais, integração e relacionamentos. Na escola, a gente aprende relacionamento. Já dissemos que a gente traz da família, mas na escola há muitas diferenças, não é? Então a gente vai aprender relacionamento na escola. E o respeito. O colega, os professores, os gestores, os funcionários da escola, aprenda a respeitar a todos no ambiente escolar, porque no contexto da escola tudo contribui para a educação, tudo contribui para o bem-estar do aluno, ok? Cidadania, cooperação, troca de conhecimento, ajuda. Nós estamos numa fase em que ficar em casa, na fase pior da pandemia, era uma questão de respeito. Usar máscara era uma questão de cooperação com o outro, né? Diálogo sempre, convivência, solidariedade, bondade, são aspectos práticos no eixo da cidadania. Ok? E aspectos práticos no eixo da religião? Diversidade cultural, diversidade religiosa. Aprenda a conhecer a religião do outro, mesmo que soe estranha para você. Você pode achar uma religião estranha, mas aquela pessoa não acha. Para ela aquilo é sagrado como a sua religião é sagrada para você. Então conviva, aprenda a ouvir e respeite a maneira dele entender. Aceite as diferenças. Conheça, conviva e compreenda. E promova a paz. A religião, o ponto principal dela deve ser a promoção da paz. Um abraço, até a próxima aula e não esqueça de clicar a aula na plataforma Eduque.